Amada Imortal, Volume 2. Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 5. Minha hora de meditação após banho foi um fracasso. Fiquei assustada pela previsão de Anne de que iríamos ter visões esta noite, e ainda estava nervosa e traumatizada com o pesadelo de ontem com Issy, por me lembrar da minha família hoje, com um incidente no trabalho sobre o qual eu não estava mais pensando e com toda a coisa acontecendo com Rain. Ainda assim, a obediente Anastasia fez um círculo de sal, acendeu uma vela e ficou sentada ali até a bunda ficar dormente. Por fim, suspirei, apaguei a vela e espalhei o sal, como fui instruída. Peguei a vassoura no corredor e varri o quarto, depois joguei tudo pela janela. Olhei para a túnica na cama. Eu me sentiria idiota usando aquilo. Era tão clichê. Bruxas de túnica dançando ao redor da fogueira à meia-noite. Talvez eu pudesse ter alguma coisa do nada. Infecção estomacal. Talvez eu devesse ir para a cama e ficar lá a noite toda. Talvez eu devesse... Toque-toque. Era Brinny. Senti a energia vibrante dela. Sim! Gritei. A porta se abriu. Brinny estava ali, linda, em uma túnica vermelha. Ela era o único membro negro. Não éramos um grupo muito variado. Estou falando especificamente de River's Edge. Os imortais em geral eram sim bastante diversos. Praticamente todas as culturas têm imortais. Para mim, ela era quem mais tinha jeito de adolescente. O rosto bem estruturado era lindo. E ela era magra e alta, como a escultura de Brancusi, só que mais macia. Eu me sentia baixa, pálida e sem graça ao lado dela. Ao me ver sentada na cama, ela riu. Eu sabia que você estava aqui sendo uma covarde. O que se usa por baixo disso? Perguntei, mostrando o vestido. Estou pensando em roupas de baixo compridas. Bryn sorriu. Por que usar qualquer coisa? Meus olhos se abriram, alarmados. Ah, não. Não, eu tenho que usar alguma coisa por baixo disso. Bryn colocou as mãos debaixo dos braços. Có, có, có. Cacarejou ela. Vai estar gelado. Observei. Você não vai sentir. Prometeu ela. Você não quer dizer realmente nua por baixo disso. Bryn fez cacarejos irritantes e saiu. Ouvi um último có quando ela estava no corredor. Trinquei os dentes. Do jantar, me senti idiota e envergonhada com a túnica, apesar de todos estarem usando uma. Eram de todas as cores. A de River era cinza prateada, como seu cabelo. A de Anne era algo de azul celeste profundo. A de Daisuke era cinza chumbo bem escuro. A de Charles era verde esmeralda. A de Bryn, é claro, era vermelha. E ela ergueu as sobrancelhas de forma significativa para mim ao tomar um longo gole de champanhe. Fiz cara feia para ela. Olhei ao redor e vi que eu era a única de branco, assim como a única com um cachecol de lã fina bem enrolado no pescoço. Vi River olhar para meu cachecol, mas ela não disse nada. Ela sabia que eu não viria sem ele. Passe o grão de bico, por favor. Pediu Jess, à minha direita. A voz dele tinha sido danificada por seus vários excessos, e eu não sabia se algum dia se recuperaria. Sua túnica era preta. Eu me perguntei sobre o simbolismo disso. Todos esses pratos são alimentos tradicionais e significativos de Ano Novo, explicou Solis. Se vocês comerem um pouco de tudo, seu novo ano vai ser de sorte, prosperidade, saúde, bênção e cheio de coisas boas. Eu estava ocupada demais me sentindo como um fantasma de Halloween enrolado em um lençol para me concentrar no que ele estava dizendo. Mas os outros riram e brindaram com os copos. Vi meu champanhe e o peguei. Champanhe foi feito para ser bebericado, mas eu não consumia álcool havia quase 2 meses, então virei a taça toda. Asher sorriu e encheu meu copo. Agora dê pequenos goles. Repreendeu. Faça durar. Tomei um gole de dama e coloquei a taça sobre a mesa.
com a certeza de ela ser de cristal veneziano do século XVIII soprado à mão. Era linda, imperfeita e tão delicada quanto a asa de uma borboleta. Alguém esbarrou em mim ao passar a perna por cima do banco para se sentar. Eu soube, sem erguer o olhar, que era Rain. Meu rosto ficou imóvel quando vislumbrei sua túnica, de uma cor âmbar profunda. Eu rapidamente peguei algumas verduras salteadas da tigela e coloquei no meu prato. Você está atrasado, disse River, mas sorriu para ele. Desculpe. Retrucou brevemente. Eu juro, aquele homem conseguia encantar uma cobra para que abandonasse a própria pele. Bem, agora que estamos todos aqui, vamos falar sobre resoluções. Asher esfregou as mãos. Eu, é claro, vou querer o de sempre. Eu estava prestes a perguntar o que era o de sempre, mas Anne disse. Fazer o Shiva perfeito? Sim, vai ser este ano. Asher praticamente vibrou, e todos riram. Eu tinha passado por rodas de queijos de cabra em processo de cura no porão, mas não pensei muito nisso além de, nossa, ainda bem que não preciso mexer com isso. O próximo? River olhou para todos nós. Daisuke falou. Ele era o aluno que eu menos conhecia. Sabia que ele era um dos mais avançados e que costumava estudar sozinho com River. Era agradável, mas tímido. Eu também tomo a resolução de sempre, disse ele com uma voz suave. Atingir a iluminação, me livrar de todos os desejos e me unir ao Deus e à deusa. A julgar pelos sorrisos de compreensão e acenos que recebeu, ele estava mesmo falando sério. Tentava alcançar a iluminação. Eu era realmente um fracasso. E assim seguimos ao longo da mesa. Algumas resoluções eram pequenas ou engraçadas, como comer menos açúcar ou fazer mais carinho nos gatos da fazenda. E algumas eram maiores, como ser mais paciente ou mais gentil. River decidiu ser mais compreensiva e tolerante, o que, na minha humilde opinião, era como a água tentar ser mais molhada. Eu não via como ela podia ser mais qualquer uma dessas coisas. Eu estava revirando a minha mente para tentar pensar em alguma coisa que não fosse insultante, como usar meias que combinavam com mais frequência, e nem ridículo ou ambicioso demais, como ser uma pessoa genuinamente boa algum dia. Minha vez foi chegando mais perto e comecei a entrar em pânico, me perguntando se podia me abster de falar, mas sabendo que eu seria a única boba o bastante para querer pular a vez. E aqui estava mais uma coisa em que eu era péssima. E porque eu estava tentando quando mal tinha uma desculpa até mesmo para viver. Nastásia? Os olhos castanhos de River estavam, sim, compreensivos e tolerantes. Eu engoli um pouco de champanhe para ganhar alguns segundos. Eu era tão desprezível. E disse a primeira coisa que surgiu na minha cabeça. Eu quero confiar mais. Eu não fazia ideia de onde tinha vindo isso. Do nada. Todos os olhos estavam em mim, e fiquei com vergonha. River pareceu um pouco surpresa, com a cabeça meio inclinada enquanto me observava. Surpresa e pensativa. É uma resolução excelente, comentou Asher em meio ao silêncio. Sim, disse Anne. Adorável. Que bom. Então me senti ainda mais envergonhada. Essa resolução tinha surgido do nada e, ainda assim, reconheci desconfortavelmente que estava falando sério. Eu não confiava em ninguém, nem em mim mesma, nem em minhas decisões, minhas emoções, planos, nem na minha ética de trabalho, na minha sinceridade, na minha aparência, em nada. A única coisa em mim que parecia sólida como pedra, com a qual eu podia contar completamente em qualquer circunstância, era minha capacidade de fazer besteira. Isso era tão inevitável quanto o sol que vai nascer amanhã. E agora, Rain, anunciou River. Vamos lá, alguém, por favor, encha minha taça de champanhe, pensei. Eu conseguia sentir a atenção de Rain ao meu lado, e o calor de sua perna ao lado da minha. A mesa toda aguardou com expectativa, e eu me perguntei o que Rain dissera no ano anterior. Eu decido tentar ser feliz, falou, parecendo constrangido.
Silêncio. Todos estavam olhando para ele, e eu sabia o motivo. Ele não era exatamente o porta-voz do júbilo e da alegria. Mesmo agora, um olhar meio de lado me informou que ele estava quase olhando para a mesa com raiva, com as mãos fechadas em punho de cada lado do prato. Perfeito, Rain! Elogiou River com delicadeza. Obrigada. Rain abriu uma das mãos e pegou o garfo. Então começou a trabalhar com dedicação para consumir o que estava em seu prato. Eu tinha certeza de que estava com gosto de poeira para ele. Então eu era a pessoa mais desconfiada do mundo e ele era a mais infeliz. Éramos um par e tanto.